Olá pessoal, aqui quem está falando é a professora Liliane Tereza, de Artes Visuais. Hoje a gente vai falar das obras que a gente vai encontrar pelo mundo nos nossos livros, agora no segundo bimestre. A nossa primeira obra é da Costa do Marfim, de Frederic Brully. Ele é da Costa do Marfim, ali onde fica a região da África. A gente vai observar que a obra dele é um pouquinho diferente, porque ele tem um estilo de desenhar que não precisa se preocupar com perspectiva, ponto de fuga, que a gente vai ver já nas próximas páginas. Vamos abrir a página do nosso livro, página 32, onde a gente observa que o título se chama Artistas Diferentes de Lugares do Mundo. A gente observa que tem um mapa bem grandão e nesse mapa do mundo inteiro se destaca a obra do Brasil, onde a gente tem aquelas garrafinhas feitas com desenhos de areia coloridas, que a gente encontra bastante no Nordeste. Depois a gente percebe lá do outro lado, na África, uma obra de uma grande pintora que a gente vai conhecer futuramente também, que ela trabalha com formas geométricas e muita cor. Bem depois a gente vai para a Alemanha, a gente também vai ver o trabalho desse artista, que ele trabalha com bastante textura, e no finalzinho a gente vai estar conhecendo um pouco do trabalho desse indiano, que ele trabalha também com muitas cores e fragmentos. Hoje a gente vai conhecer o trabalho de Frederic Brully. Frederic Brully Boisbré, ele é um artista da África, dali da região da Costa do Marfim, e ele trabalha com letras, que a gente pode chamar de ideogramas, porque ele cria letra junto com desenho e símbolos que tem a ver com a cultura africana. E ao mesmo tempo, ele também trabalha com questões sociais que estão acontecendo no mundo inteiro. Por isso que o trabalho dele é conhecido no mundo inteiro. Nessa fotografia você vê aí o Frederic. E no fundo tem alguns traços do desenho de letra e tipo de grafia que ele vai criando. Ali a gente vê a fotografia já do artista. Diz que ele nasceu em 1923, na Costa do Marfim. E ele criou todo um alfabeto do estilo dele. E esse alfabeto que ele criou, a gente vai observar que tem tanto simbologia de animais, às vezes de uma forma geométrica, através de letras e desenhos, ele cria vários desenhos que podem ser em formato de cartão ou de um texto mesmo. Ele é conhecido porque ele é conhecido como poeta, como escritor, como artista, e ele trabalha, com muito do trabalho dele, vira às vezes marca até de publicidade. A gente tem um trabalho dele, observa esse trabalho dele. Em torno está escrito em francês, porque é a língua do país que colonizou a parte onde ele mora ali na África. E aí ele diz que está fazendo desenhos de vegetais na terra, né? E pelo seu desenho, você observa que a pintura foi feita de que maneira? Os materiais que ele utilizou ali foi caneta, essa caneta que a gente usa esferográfica, caneta de escrever normal, que vocês têm em casa, canetinha, lápis de cor para colorir e tudo isso sobre um pedaço de um papel que ele cortou e usou uma régua para contornar a cena. Em torno ele colocou símbolos de forma geométrica, tem seta, tem estrelinha e as letras em francês. Às vezes ele cria o próprio estilo de letra dele. Essa exposição ela está ali na Suíça, essa obra está lá na Suíça. A gente observa na próxima página que ele trabalha com ideogramas. A gente vai falar um pouquinho que não é só na África e ele que faz ideogramas. Na China, a gente já tem os ideogramas. Tudo começou com um desenho e esse desenho foi se transformando e ficando cada vez mais simples até chegar um simples traço. Então, o que era uma montanha foi se movimentando, movendo ao longo do tempo e ficou daquela maneira. A ideia de uma fogueira também foi se modificando, da chuva também, do olho, de uma árvore. Então, na última coluna, a gente observa como é que é a escrita chinesa, para dizer, existe uma montanha em um determinado local. A gente aqui na América e no mundo inteiro, ocidental sobretudo, a gente usa os e-comics e os emojis. E nesse local, a gente também trabalha os símbolos. E nesses símbolos, a gente observa que a gente tem
tanto símbolos com 2 pontos, um tracinho de menos e o parênteses, para dizer que a pessoa está feliz, como a gente também tem os emojis, aquelas carinhas que foram criadas na década de 90 por uma empresa japonesa para colocar dentro do que hoje a gente tem os smartphones, os telefones, e para colocar também que você pode escrever na internet. Avançando mais um pouquinho, voltando lá para o nosso livro, a gente abre a página 34 e 35 e a gente observa o trabalho, os tipos de trabalho do Frederic. Ele tem ali do lado direito, na página 35, umas imagens que a gente vê que tem letra e tem um símbolo. Ele criou ali o alfabeto dele, o próprio alfabeto dele. Embaixo a gente percebe que tem um desenho e ele geralmente pinta o fundo. Você observou que ele faz o desenho da figura, pinta a figura e também pinta o fundo do desenho. Isso faz com que o desenho apareça com mais destaque. Próxima foto aparece ele desenhando e as crianças ali em volta, observando como é que ele faz o trabalho dele. Mais em destaque aquelas 2 obras que a gente tem no nosso livro. Uma se chama Na Exposição Conhecimento do Mundo, a outra estava na exposição Olhar Africano. A primeira fala sobre os vegetais, a segunda ele está falando sobre a natureza pictórica, né, dos textos escritos e desenhos, o sol, e ele fala sobre a força também. Avançando mais um pouquinho, a gente vê a fotografia dele e o texto diz que ele está em frente a um quadro que ele criou, um texto, em frente a uma lousa, né? E ele é poeta, ele é artista, ele é ilustrador e ele é escritor. Mais uma vez a obra que a gente acabou de ver e vamos ver obras diferentes. Essas 2 obras que a gente observa aí, da mão, ele coloca e diz que são as cores, né? As cores que a gente encontra também no céu. Inclusive tem um sol e um céu na moldura da obra e você observa que a mão tem várias cores, tem várias raças, né, que ele quis dizer ali, que ele diz que é a semente de várias raças que ele tem ali. Avançando mais um pouquinho, ele fez esse outro desenho que é simbólico, onde ele fala sobre a questão do preconceito, porque o título da obra se chama O Homem Suspeito por Suas Cores. Pode ser, do lado direito, são as cores das bandeiras que a gente encontra bastante na África, com aquelas cores. A gente também percebe que ele faz o desenho de uma pessoa que parece que está aprisionada dentro de alguns padrões que as pessoas acreditam que tem que tratar outra pessoa diferente, isso não é certo, não é legal. E ele fala sobre isso, ele fala sobre essa denúncia, que a gente tem que tratar todas as pessoas com os mesmos direitos. E a pessoa tem que ser livre para poder falar, pensar, desenhar o que ela acredita que é certo. Avançando mais um pouquinho, a gente vai ver um instituto, uma fundação. Lá você vai encontrar várias obras de arte dele. Cada quadradinho desse é um desenho diferente que ele tem. Tem centenas de desenhos. E a gente volta para o nosso livro, para o nosso dever. Nosso exercício é: vamos desenhar. Você também pode criar os seus próprios desenhos para representar as coisas do mundo. E aí, como é que você vai representar a ideia de uma casa? Você pode desenhar com lápis, desenha clarinho, porque se você errar, você consegue apagar, melhorar, corrigir. Pode cobrir como ele fazia com caneta preta, ou com canetinha, ou com lápis de cor preto e colorir. Eu vou pedir para você pintar a figura e, se possível, pintar o fundo também, assim como o artista fazia. Como é que seria uma casa para você? Como é que seria um telefone para você? E como é que seria a chuva para você? E o inseto? E o caderno? E o livro? O caderno pode ser de arame ou sem ser de arame. Pode estar aberto ou pode estar fechado. E o ônibus? Como é que é o desenho de ônibus? No final, você vai colocar a foto das suas 2 páginas, tira de uma página, depois tira da outra, coloca o seu nome, coloca a sua turma e manda pelo Classroom. Pode desenhar, mandar pelo Classroom para a aula de artes visuais da professora Liliane. E a gente se encontra na próxima quinta-feira.